pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quando, como e por que eu precisei catar lixo quando eu era criança. Vou dizer pra vocês o que é essa história, que na verdade foi uma das histórias mais lindas e mais incríveis que eu já vivi. Tem a ver com essa bonequinha que eu estou segurando na mão. E aí vocês vão entender o porquê eu senti tanta emoção quando eu ganhei ela. Quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz um texto lindo agradecendo a Jéssica que me deu a boneca. Deu pra Cecília, na verdade, né? E dizendo que eu nunca tinha tido uma boneca e que por isso eu tinha me emocionado muito. Se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo grande parte, né, da minha história, porque muitas coisas, inclusive ontem, domingo de Páscoa, eu transmiti uma live falando sobre um pouquinho do método montessoriano. Então, se você não me segue, meu Instagram é @paulaguedesoficial. Bom, essa história aconteceu quando eu era criança, a minha infância praticamente inteira. Não foi uma única vez, foram várias vezes. Eu contei isso pra vocês no último vídeo. Eu sou filha de uma mãe dependente química e grande parte da vida fui criada pela minha avó, assim como meus irmãos. E a minha avó trabalhava como faxineira e ganhava cerca de uns R$ 200 para cuidar de 10 filhos. Então, ela não tinha condições, na verdade, para criar a gente. Contava muito com a misericórdia das pessoas, com doação de comida, enfim. O que a gente tinha era basicamente comida para não morrer de fome. Então a gente nunca, jamais, em hipótese alguma, poderia ter tido um brinquedo. E aí, próximo à minha casa, tinha uma família que tinha condições de vida boa. Naquela época não existia caminhões de lixo, igual a gente tem hoje em dia, que passam fazendo a coleta, né, dos lixos nos latões que ficam próximos da nossa casa. Pelo menos é assim que onde eu moro. Próximo à nossa casa tem latões, a gente coloca o lixo e o caminhão passa recolhendo. Antigamente não era assim. E as pessoas tinham um hábito, mamãe tá falando com o pessoal, de jogar o lixo no próprio quintal. Separava um espaço e fazia ali o lixão. E amor, que fica com a boneca um pouquinho enquanto a mamãe fala. Depois você empresta pra mamãe? Pode ser? Toma. Toma, bonequinha. Mas eu tinha vizinhos que tinham uma condição de vida boa. E eles jogavam muitas coisas boas, pelo menos para os padrões de vida que eu tinha na época, eram coisas boas. Então eles jogavam essas coisas no lixo, que na verdade, olhando hoje, com os olhos que eu tenho, não eram coisas boas, eram coisas que não davam mais para ser utilizadas. Mas para os nossos padrões eram coisas muito boas. Então o que eu e meus irmãos fazíamos? A gente ia no lixo da vizinha, catar coisas que nos interessavam. E isso foram muitas vezes. Muitas vezes eu conseguia encontrar lá brinquedos que pra mim eram perfeitos, que eram bonecas sem perna, bonecas sem braço, boneca sem cabelo, boneca rabiscada, até sem cabeça, que eu inventava uma cabeça pra boneca. Então, pra mim, aquilo ali era perfeito. E eu trazia tudo que eu encontrava para a nossa casa, e ali a gente reformava e brincava, e a gente ficava muito feliz em poder ter esses brinquedos, né? E foi por isso que eu me emocionei muito. Você empresta agora um pouquinho pra mamãe falar da boneca com o pessoal? Rapidinho? Posso pegar? Só um pouquinho, tá bom? Tá bom? Se não, você pode reclamar que a mamãe devolve. E aí, quando eu estava grávida, eu ganhei muitas coisas de vocês, muitas. Na verdade, eu ganhei praticamente tudo que tem aqui no quarto da Cecília, desde roupa até os móveis do quarto dela, produto de higiene. Tudo eu ganhei. Que fique bem claro, eu não pedi nada disso, porque eu acho que quando a gente resolve ter um filho, a gente tem que saber que filho demanda dinheiro e a gente tem que se virar para sustentar essa criança. Só que eu acho que Cecília era tão sonho de vocês quanto o meu, que vocês embarcaram nessa história e começaram a mandar as coisinhas pra gente. E um dos presentes que Cecília ganhou foi essa boneca aqui, que é a coisa mais linda. E quando essa boneca chegou aqui em casa, eu chorei muito, eu fiquei tão emocionada, porque não é minha, é da Cecília. Eu brincaria, né, filha, com boneca até hoje, se deixasse a mamãe. Mas
Tá, eu vou entregar pra Cecília porque ela tá querendo. Toma. Toma. Pronto, pronto, pronto. Mamãe fala assim, a boneca. Pronto. Eu me emocionei muito com a boneca porque eu lembrei que eu nunca tive uma boneca nova e que ter uma boneca era um sonho meu, porque como eu contei pra vocês, os brinquedos que eu tinha eram brinquedos, sempre brinquedos remendados do lixo. Então, quando eu vi aquela boneca, filha, não pode comer o cabelinho da boneca não, tá? Aí, pode brincar. Isso, abraça nela. Então, quando essa boneca da Cecília chegou aqui em casa, me veio, era como se Deus estivesse falando assim, eu vou reestruturar para sua filha tudo aquilo que você não pôde ter. Era isso que eu sentia Deus falando. E a boneca era um sonho da minha vida. Gente, entendam. Eu compraria uma boneca para minha filha. Eu compraria. Lógico, ainda passo por dificuldade financeira, ainda tenho dívidas da época da gestação, sou pobre, pobre. O que eu tenho aqui em casa é de doação e algumas coisas que eu aproveito de outras crianças, mas a minha condição de vida hoje é melhor do que a condição de vida que eu tinha quando eu era criança, porque meu esposo hoje tem salário mínimo, então isso significa uma vida perfeita em vista da vida que eu tinha quando eu era criança. E tendo salário mínimo, dá pra você comprar uma boneca para sua filha. Então eu compraria. Hoje eu tenho bolsa de doutorado. Na época que eu tava grávida eu não tinha, não tô respondendo pela época. Com o salário mínimo, daria para comprar a boneca para minha filha. Eu compraria. Mas quando eu recebi a boneca, é diferente de eu ter comprado, entende? Porque quando a boneca chegou, pra mim era como se fosse a voz de Deus mesmo falando isso que eu disse pra vocês. Eu vou reestruturar na sua vida tudo aquilo que você não teve. Vou reestruturar na vida da sua filha. Não que coisas financeiras, coisas materiais sejam importantes pra mim, porque não são. Tanto que eu faço brinquedos pra Cecília, eu fiz o mobile dela, como vocês podem ver. Eu pedi pra fazer o guarda-roupinha dela, a cadeirinha dela de alimentação também mandei o marceneiro fazer. Então eu daria um jeitinho de fazer as coisas pra ela, sabe? Não é que eu tô falando aqui que ter coisas materiais é importante, não. Mas de certa forma, não sei se vocês entendem o que eu tô falando, de certa forma é sim o básico, é importante para se ter uma vida digna. É muito triste quando uma criança ela precisa catar algo no lixo para ter. Eu sei que essa é a realidade de muitas crianças no Brasil, mas não é algo feliz, é algo triste, sabe? Então, assim, quando Deus me deu o mínimo quando eu estava grávida, era isso que Deus me respondia. E é por isso que eu fiquei tão emocionada, tanto quando eu ganhei a bonequinha, quando eu ganhei outras coisas que vocês me mandaram. Porque eram coisas que nunca passou pela minha cabeça em ter para minha filha, mas que talvez quando eu era criança eu sonhasse em ter. Então eu acredito que Deus está assim reestruturando na vida da minha filha aquilo que eu não pude ter. E aí eu agradeço muito a vocês por terem dividido comigo essa história. É uma história da minha vida que me emociona muito, que eu tenho muito orgulho de ter vivido. Que fique muito bem claro isso, eu tenho orgulho de ter catado lixo. Eu tenho orgulho de ter brincado com coisas que não eram mais úteis para outras pessoas. Vou ensinar a minha filha a reciclar muita coisa. E isso, essa aventura que eu vivi durante toda a infância, formou a Paula Guedes, formou meu caráter, formou aquilo que eu sou hoje. Então eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Agradeço a vocês por terem compartilhado comigo essa história. Caiu a boneca, bebê? Por terem compartilhado comigo essa história do lixão, por terem compartilhado comigo a gestação, por estarem participando, por terem enviado essa boneca que pra mim foi a coisa mais linda, uma das coisas, né? Tudo que vocês mandaram foi especial. E eu vou encerrar o vídeo, vou ficando por aqui, um abraço forte no coração de vocês, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando. Você ri, né? Você dá assistindo a mamãe ri, né? Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.